Oi, aqui é a professora Lisley novamente. Vamos para o nosso próximo vídeo? Vamos continuar então aí o sistema circulatório com os vasos, tá? Agora a gente vai começar a ver as artérias do abdômen. Então, olha nesse bonequinho aqui do lado que eu deixei para vocês. Até agora, que vocês já acompanharam os vídeos anteriores, a gente viu a irrigação da cabeça, dos membros superiores, a gente viu a irrigação do tórax. Agora a gente vai fazer a irrigação e a drenagem do abdômen, beleza? Então, vamos lá. O abdômen é uma região que é riquíssima em vísceras, certo? A gente tem lá estômago, a gente tem uma víscera gigantesca que é o intestino, tem mesentério, intestino grosso, intestino delgado, a gente tem fígado, pâncreas, rins, a gente tem uma infinidade de órgãos aí no abdômen. Então, a gente vai ter várias artérias que irrigam o abdômen, tá? Então, nessa imagem aqui, olha, vamos começar por aqui por cima. As primeiras artérias que nós vamos apontar ali, ó, que são as duas artérias pequenininhas saindo ali, olha, são artérias que estão indo lá para o músculo diafragma. São as artérias frênicas, tá? Depois, nós vamos ter aí um ramo, aqui, olha, que é um tronco pequeno, chamado de tronco celíaco, tá? Tronco celíaco. O tronco celíaco é uma artéria bastante interessante que vai dar para gente alguns ramos, tá? O tronco celíaco, ele vai dar para gente artéria gástrica esquerda, a gente tem artéria esplênica, e nós temos artéria hepática comum, tá? Então, do tronco celíaco, nós temos essas três artérias. Artéria esplênica, que vai para o baço, artéria gástrica à esquerda e artéria hepática comum, tá? São os três ramos aí do tronco celíaco, certo? Outro ramo interessante que tem aí no abdômen é a artéria mesentérica superior, tá? Que é esse ramo aqui, ó, bem gordinho, tá? Ó, artéria mesentérica superior. Ela vai ser responsável pela maior irrigação aí das vísceras do abdômen, tá? Ela vai irrigar aqui, olha, todo o intestino delgado e parte aqui, ó, seco, parte ascendente e uma partezinha do colo transverso do intestino grosso, tá? Então, a mesentérica superior, ela vai ser responsável aí, ó, por praticamente todo o intestino delgado e grande parte do intestino grosso, certo? Então, essa é a artéria mesentérica superior, certo? Agora, continuando aí no abdômen, quando a gente olha nessa próxima imagem aqui, olha, nós vamos ter outra artéria, ó, que agora está indo para os rins. Que nome que você daria para uma artéria que está indo para o rim? Artéria renal, certo? São duas artérias renais. Mais ou menos da mesma altura que sai a artéria renal, nós vamos estar saindo mais ou menos no meio delas, a gente vai ter aí a artéria mesentérica superior, certo? Artéria mesentérica superior. Tudo bem? Então, mesentérica superior e aqui as duas artérias renais. Continuando aqui, ó, olha aqui, ó, as frênicas, tronco celíaco, que a gente já viu que dá 3 ramos, certo? Esplênica para o baço, gástrica esquerda e hepática comum, certo? E aí, mesentérica superior, que lá vai para o intestino delgado e grande parte do intestino grosso, certo? E aqui nós temos as artérias gonadais, que vão para as gônadas, né? Então, no caso dos homens, os testículos, no caso das mulheres, os ovários, tá? A gente chama de artérias gonadais. Um próximo ramo que nós temos é esse aqui, ó. Se eu tenho uma artéria chamada de mesentérica superior, é porque eu tenho uma outra artéria chamada de mesentérica inferior, certo? A mesentérica inferior, ela vai irrigar agora o lado esquerdo do intestino grosso, tá? Então, ela vai irrigar parte do colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, ali, tá? Do intestino grosso. A mesentérica superior, ela é mais grossa, né? Lembra lá, ó? Ela é bem volumosa, ela vai irrigar praticamente todo o intestino delgado, certo? E parte do intestino grosso ainda, tá? Porque ela é bem volumosa. A mesentérica inferior, não, ó. Ela é bem mais delgada, então ela vai irrigar parte do intestino grosso, certo?
A gente já tem aí outras artérias chamadas de artérias lombares, certo? Mas essas são as principais artérias que nós temos aí no abdômen, tudo bem? Frênicas, tronco celíaco com seus ramos, artérias renais, mesentérica superior e inferior e artérias gonadais. Agora vamos ver como que a gente faz essa drenagem aí do abdômen. A maioria das veias do abdômen vão desembocar diretamente na veia cava inferior, tá? Ó. Então, as veias renais, direto para lá. A veia gonadal direita, direto na veia cava inferior. Porque a veia gonadal esquerda, primeiro ela desemboca na veia renal, ó, para depois a veia renal desembocar na veia cava inferior. As veias lombares vão direto na veia cava inferior. As veias frênicas, direto na veia cava inferior. Veias hepáticas que estão passando lá praticamente dentro do fígado vão direto na veia cava inferior. Daquelas artérias que a gente falou ali atrás agora, eu não comentei aqui com vocês as artérias que iam para o intestino, certo? Não falei para vocês das artérias que vão para o intestino. Elas não vão para a veia cava inferior? Como que acontece isso? Vamos ver aqui essas aqui. Então, aqui, ó. Veia renal, ó. Direto lá na veia cava, ó, veia renal. Olha a veia gonadal, indo aqui, ó. Né? Veia gonadal direita, direto na veia cava inferior. Olha a veia gonadal esquerda. Primeiro ela passa na veia renal, para depois a veia renal levar ela lá para a veia cava. Tá vendo? Certo? As veias lombares também desembocam aí. As veias frênicas, ó, desembocam aí. Certo? A maioria das veias desembocam diretamente lá na veia cava inferior, tá? Olha nessa próxima imagem aqui, ó. Né? Olha lá. Veias renais, certo? Olha lá, veia gonadal, tudo bem? Agora, as veias que irrigam, as artérias que irrigam o intestino, elas estão irrigando o intestino, primeiro para mantê-lo, né, sadio, né, fazer o movimento peristáltico, mas elas também têm o intuito de ir lá no intestino, dentro do intestino onde está o nosso alimento, certo? Você deglutiu, você ingeriu o alimento, ele passou pelo seu estômago, processos metabólicos, foi para o intestino, continuou o processo de digestão metabólico, e esses nutrientes que você ingeriu, eles têm que ser absorvidos, certo? Então, todo esse sangue que está, as artérias que estão indo para o intestino, está levando para eles, esse sangue vai voltar para a circulação com esse monte de nutrientes que ele está absorvendo lá no intestino. Então, esse sangue que está vindo dessas artérias que irrigou o intestino e agora estão voltando como veias, eles vão fazer um pit stop, tá? Então, a veia, artéria mesentérica, por exemplo, ela agora vai virar veia mesentérica. Então, aqui, ó, a veia mesentérica superior, ela vai drenar o sangue que está vindo do lado direito do intestino grosso, todo o intestino delgado e o pâncreas. A artéria mesentérica inferior, desculpa, virou agora veia mesentérica inferior, que vai drenar o lado esquerdo do intestino grosso. A artéria esplênica, que lembra que eu falei para vocês que ela vem por baixo lá, tem a artéria esplênica, a gástrica esquerda, então, ela agora vai virar veia esplênica e ela vai drenar baço, pâncreas, estômago. E essas três veias que estão trazendo todo esse sangue cheio de nutrientes, essas três veias vão formar uma única veia, olha, chamada de veia porta. E essa veia porta, ela vai entrar num órgão que é um órgão gigantesco, que também tem função de glândula, que é o centro metabólico do corpo, que é o fígado, tá? Que é o fígado. Lá no fígado, todos os nutrientes serão metabolizados, tal. Lembra no slide anterior que eu falei aqui, ó, que as veias hepáticas estavam desembocando na veia cava inferior? Então, essas veias hepáticas são essas aqui, ó. Depois que o sangue passou pelo fígado, né? Essa veia porta ela se ramifica no fígado,
depois ela vai se juntar em veias hepáticas, e essas veias hepáticas, já trazendo o sangue que o fígado metabolizou, já com nutrientes prontinhos para serem utilizados, aí sim ela vai desembocar na veia cava inferior, e a veia cava inferior vai chegar no átrio direito. Então, quando o sangue vai para o átrio direito, ele está indo com pouco oxigênio. Lembra que a gente falou lá na aula de circulação, pequena e grande circulação? No ato direito é um sangue que tem pouco oxigênio. Mas agora, como ele passou pelo fígado, ele está indo com bastante nutrientes, certo? Então, olha aqui, ó, essas veias todas formando uma única veia, tá? E essa única veia está entrando aqui no fígado. E depois do fígado sai pelas veias hepáticas para a veia cava, essa aqui, ó, que está subindo aqui, a veia cava inferior, tá? Recebendo aqui, ó, veia esplênica, veia mesentérica inferior, superior, tá? Formando aqui a veia porta, tá? Olha aqui nessa próxima imagem, né, ó. Todas essas veias, esplênica, mesentérica inferior, mesentérica superior, formaram a veia porta entra no fígado, distribui o sangue para o fígado metabolizar, e aí depois de metabolizado, o sangue agora recolhe esse sangue através das veias hepáticas e vai para a veia cava inferior. Entenderam como que se dá aí a irrigação e a drenagem do abdômen, que é super diferente? Então, a gente tem veias que não vão direto à veia cava inferior, muito pelo contrário. Primeiro, elas fazem um pit stop no fígado para poder metabolizar, e aí sim, esse sangue já metabolizado vai para a veia cava inferior. Tudo bem? Certo? Compreendido aqui? Então, tá ótimo. Te espero no próximo slide, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as artérias da pelve e do membro inferior. Combinado? Até já. Tchau.